Parashá Shemini, oitavo. Pronto, agora é para valer. Enfim, os sacerdotes vão pela primeira vez servir a Deus. Como será a sua estreia? Por que na Bíblia alguns pecam e morrem fulminados e outros não? Quem é puro e santo? E quem é profano e impuro? Quem são os melhores, enfim? Tá curioso? Vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Shalom, pessoal! Essa é a Parashá Shemini, o oitavo. Depois de 7 dias em que Moisés ele explicou cada detalhe daquilo que Deus tinha falado para ele, sobre como deveriam ser feitos os sacrifícios, toda a liturgia do Mishkan, do tabernáculo. Então era hora de Arão e os seus filhos, depois de consagrados, começarem a oficiar diante do nosso Deus. O que é isso senão um discipulado? A maneira de Deus gerar de geração em geração aquilo que ele estabeleceu para que isso pudesse continuar sendo feito segundo valores e o modelo celestial, que é uma pessoa, é Yeshua. Eu sei que você já ouviu bastante a respeito disso, mas é impossível não pensar na figura de Deus falando com Moisés, e Moisés explicando detalhadamente para Arão e para seus filhos sobre todo o funcionamento, não é, do Mishkan, e Deus falando com Adão para que esse falasse para Eva. Talvez então a primeira sensação ruim que qualquer pessoa tem ao ler Levítico e dizer, puxa vida, mas é uma série de repetições, de sacrifícios, falam tanto das mesmas coisas, qual é o sentido disso? Talvez se você olhar com esse olhar de que o nosso Deus estava entregando para o seu povo coisas todas que apontavam para a redenção, que apontavam para aquilo que Yeshua faria, quando ele viesse a esse mundo em carne, quando ele fosse tomar o nosso lugar no sacrifício perfeito, o único aceito pelo nosso Deus, por todos nós seres humanos, porque foi o único homem que jamais pecou em toda a sua vida. Então, esses detalhes todos, esse cuidado de se ensinar para Arão e para os seus filhos que Moisés teve, era aquilo que o nosso Deus esperava que Adão pudesse ensinar à sua mulher, para que no momento em que ela fosse tentada, ela pudesse dizer, não foi isso que eu aprendi. O que o nosso Deus falou com o meu marido, falou com Adão, não foi isso que você está falando, foi assim, assim e assim. Yeshua, antes de voltar para o céu, ele disse, vocês precisam ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, ensinando eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, levando eles a uma nova dimensão de vida, através de Jesus, através de Yeshua, através da obra que ele realizou por nós, na cruz do Calvário, na sua vida de santidade, na sua ressurreição e agora, à destra do Pai, nas maiores alturas, cooperando conosco e confirmando as palavras que falamos em seu nome. É muito lindo ver a descrição desse texto, quando Moisés toma o seu irmão e diz, agora é você que vai oferecer o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, e aí Moisés foi acompanhando o seu irmão, que tomou o sangue, derramou ao redor do altar, tomou do sangue e passou nos chifres do altar. Então, todo o serviço ali sacrificial
que Moisés tinha ensinado para Arão. Agora Moisés, bem de perto, acompanhando o seu irmão, via que tudo que ele estava fazendo era segundo as ordenanças do nosso Deus, porque o nosso Deus mostrou para Moisés como ele queria. Esse texto é surpreendente, esse texto é muito dramático, porque logo em seguida de Arão, talvez muito feliz, se sentindo aceito por Deus, um homem agora, não é, vestido com as vestes que apontam para o Mashiach, as vestes gloriosas do sumo sacerdote. Esse homem agora estava invocando o nome do nosso Deus para abençoar toda a congregação de Israel. Eu imagino que cena gloriosa, ele dizer pela primeira vez, Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que coisa mais especial, que o nosso Deus te abençoe e te guarde. O Arão invoca o nome do Senhor sobre toda a nação, para que Deus pudesse vir sobre o seu povo e o abençoar. A nuvem da presença de Deus veio, a glória de Deus veio e se manifestou sobre toda a nação de Israel, sobre o povo que estava esperando ali aquele momento de encontro. Deus conosco, Deus entre nós. O tabernáculo agora estava inaugurado. Agora havia um caminho de acesso até a presença de Deus. Mas infelizmente, logo em seguida, algo muito terrível acontece. Os dois filhos mais velhos de Arão, os irmãos mais velhos de Eleazar e de Itamar, rapazes que viram a presença de Deus, que comeram na presença de Deus há pouco tempo atrás no Monte Sinai. Eles agora, pela primeira vez, iam oficiar, eles iam levar incenso, o incenso de adoração lá no lugar santo. Eles iam queimar incenso ao nosso Deus. O incenso fala da adoração, adoração não com sacrifícios, porque lá dentro, no altar do incenso, o altar era de ouro, não mais de bronze, onde os sacrifícios eram feitos. Esse tipo de altar fala de uma adoração que foi inaugurada com Moisés, adoração com música, com salmos, com cânticos espirituais. Então, quando eles vão acender esse altar, vão acender um incenso, para que continuamente o incenso queimasse de dia e de noite, a fumaça do incenso pudesse subir naquele local. Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, não se deram conta que havia um local específico de onde o fogo tinha que ser tomado para que o incenso pudesse ser aceso. E eles pegaram qualquer fogo. Parece que aos olhos comuns das pessoas, fogo é fogo. Se incendeia, se queima, se dá calor, se traz luz, é fogo. Pode usar, mas não para Deus. Não segundo o modelo celestial que o nosso Deus mostrou para Moisés. Eva e Adão foram reprovados porque não seguiram o modelo celestial. Há outros personagens na Bíblia que, não tendo ouvido a Deus, fizeram do seu jeito, e o final sempre é morte, sempre é destruição. O nosso Deus disse para Adão e para Eva: no dia que vocês fizerem aquilo que eu disse para vocês não fazerem, certamente morrereis. O pecado que insiste em lutar contra nós contra nós mesmos, o pecado que habita em nós contra o Espírito de Deus, que quer nos levar a coisas eternas, que quer nos levar na presença do Pai. Nós precisamos dar lugar ao Espírito, nós precisamos dar lugar à voz de Deus, aquilo que o nosso Deus estabeleceu, e não a voz da nossa carne. Então talvez Nadab e Abiú disseram: bem, agora é a nossa vez, vamos lá fazer logo o que temos que fazer, e acenderam qualquer fogo, e pegaram qualquer fogo, e levaram para a presença de Deus. Não! Para você ministrar adoração ao nosso Deus, que a Bíblia diz hoje, já que não tem mais sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi entregue ao nosso Pai através do sacrifício de Yeshua. Então, o único tipo de adoração que o nosso Deus aceita, o único tipo de sacrifício que o nosso Deus ainda estabelece na sua palavra, é o sacrifício do louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, não é possível acender o altar do incenso, não é possível dar a Deus esse tipo de adoração, senão com o fogo que vem do altar do sacrifício, o fogo santo, o fogo aceso por Deus, quando Deus mesmo recebeu ali as ofertas, ele recebeu ali os holocaustos apresentados por Arão.
Em outras palavras, não queira ministrar adoração, ministrar louvor, não queira cantar 3 rápidas e 2 lentas, se você não teve uma experiência com a cruz do Calvário. Isso é muito perigoso, isso gera morte. E essa morte está descrita na palavra de Deus em inúmeras situações. Semelhante a isso aconteceu com Davi, com um desejo lindo, sincero, de trazer a presença de Deus para perto dele, para perto do seu palácio. Davi vai buscar a Arca da Aliança, que tinha sido esquecida na casa de Abinadab, um levita. Quando Davi está trazendo da melhor forma possível, Davi mandou trazer a arca num carro de boi novo, que nunca tinha sido usado, não é? Talvez algo ali novo, moderno, bonito para os seus dias, mas Deus não quer coisas novas e modernas, Ele quer que se obedeça a sua vontade. Ele quer que a gente siga o modelo celestial. E no modelo celestial, a glória de Deus, representada pela arca, só podia ser conduzida no ombro dos adoradores. Precisa haver um comprometimento pessoal dos adoradores para que a glória de Deus nos seja trazida, para que a glória de Deus venha até nós. E o que acontece? Não tardou muito para que os bois tropeçassem. Sempre, quando quisermos fazer do nosso jeito, sempre vai haver um momento em que os bois vão tropeçar, em que os sistemas que nós mesmos arrumamos, eles vão se manifestar incapazes de trazer a presença de Deus, a glória de Deus, que é aquilo que nós buscamos. E aí algum desavisado embora, um levita também, ele tenta ajudar a Deus, ele tenta impedir que a arca caia, ele coloca a mão na arca de Deus e ele morre fulminado. Esse homem se chamava Uzá, um levita. Por que ele morre? Por que a fúria de Deus se irrompe contra Uzá? Porque um levita, porque um sacerdote deveria saber exatamente o que o nosso Deus falou a respeito de como a presença de Deus precisa ser respeitada, precisa haver zelo pela presença de Deus, para que nós possamos realmente trazer a presença de Deus segundo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Outro caso semelhante a esse acontece já na Brit Hadashah, logo depois que Yeshua voltou para os céus, não é? Narrado no livro de Atos, quando um casal, vendo e ouvindo tudo que Deus estava fazendo, quando as pessoas entregavam os seus recursos, os seus patrimônios aos pés dos apóstolos, porque havia uma unção de amor e de graça ali sobre todos eles, e ninguém considerava a sua coisa alguma. Então, liberalmente as pessoas entregavam, mas o casal, eles resolveram pactuar um engano. Olha, para a gente ficar bonito na fotografia, vamos dizer para todo mundo que a gente vendeu a propriedade por tanto. E esse excedente a gente guarda, não é? Vamos fazer um pezinho de meia, a gente não sabe o dia de amanhã. E eles vão na presença de Pedro entregar ali também aquilo que eles diziam ser a venda dos seus imóveis, das suas propriedades. Olha, vendi um imóvel que eu tinha e está aqui tudo para ser usado para a glória de Deus. E o Pedro disse, cara, quem pôs na sua cabeça? O que o Satanás fez para te enganar desse jeito, para você querer mentir para o Espírito Santo? Pedro teve um discernimento ali claro, objetivo do coração daquele homem, e ele morre na hora. Logo em seguida, poucas horas depois, a esposa dele vem e Pedro pergunta a mesma coisa para ela. Ela teve uma nova oportunidade, mas desperdiçou essa oportunidade. Davi teve uma nova oportunidade e não perdeu. O Davi, ele mandou buscar os sacerdotes para saber, mas de que maneira o nosso Deus ordenou que a glória dele deva ser trazida, conduzida. E os sacerdotes disseram, leram a Torá, e o Davi entendeu que tinha um modelo, que tinha uma maneira certa, a maneira de Deus, não de A, não de B, não o que está na moda ou é mais moderno, mas a maneira de Deus, da glória dele se manifestar. E o que aconteceu? Davi trouxe a glória de Deus para sua casa, a Arca da Aliança foi colocada numa tenda perto do Palácio Real, onde Davi morava, e ali a adoração ininterrupta começou a ser ministrada diante do nosso Deus. Queridos, a Safira, esposa daquele homem do Ananias, teve uma oportunidade, mas ela manteve a mentira que tinha combinado com o seu marido, e o fim dela foi trágico, da mesma forma, ela morre fulminada. Bem, voltemos lá para a Torá, para Parashá Shmini. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Morreram.
Quando levaram fogo estranho diante da presença de Deus, foram mortos, fulminados. Alguns dos seus parentes tiveram que tirá-los de lá através das suas vestes, puxando os cadáveres, levados para fora do arraial, para que pudessem ser sepultados. Que fim terrível! Para pessoas que viram a glória de Deus no Monte Sinai, para pessoas chamadas como primogênitos, como príncipes de todos de Israel. Que fim terrível! Agora se coloque no lugar daquele pai, se coloque no lugar dos irmãos mais novos, o Eleazar e o Itamar, que deveriam suceder os seus irmãos que tinham acabado de morrer. Se coloque no lugar daqueles 4 homens que iam colocar a Arca da Aliança no ombro, logo depois que Uzá morreu fulminado por tocar na arca. A palavra de Deus declara que o temor do Senhor é fonte de vida. Irat Adonai mikor chaim. O temor do nosso Deus é fonte de vida. Grave isso no teu coração. Temer a Deus, desejar com todas as forças a presença de Deus na tua vida é a coisa mais certa que você pode fazer. Mas ao mesmo tempo tema ao Senhor, porque isso vai trazer vida para você. Querer acertar, querer fazer do jeito certo, querer fazer do jeito que o Senhor estabeleceu, daquilo que está descrito na palavra, vai trazer bênção, vai trazer vida para você, vai manifestar o caráter de Yeshua sendo gerado no teu coração, não nós, mas Ele. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo, Mashiach, vive em mim. Então, quando tomamos esse tipo de atitude, nos aproximamos daquilo que Deus estabeleceu e sonhou para nós. Veja isso, seu coração não dispara, se colocando no lugar de Eleazar e de Itamar, que agora iam ter que dar continuidade nos sacrifícios. Moisés olha para seu irmão, para seus sobrinhos e fala: pss, 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 não desgrenhem os seus cabelos e não gritem. Mantenham a postura. Deus falou que ele ia ser glorificado, a sua santidade ia se manifestar diante de toda a nação. Então vocês não têm o direito de reclamar, porque Deus avisou. Gente, um pai, irmãos, talvez você ache que Deus é cruel, que servir a Deus é alguma coisa penosa demais, insuportável. A quem honra, honra. Quem mais recebe, mais é cobrado. Não é qualquer fogo. Não pode ser fogo estranho. Tem que ser o fogo da santidade, advindo do lugar do sacrifício. A cruz do Calvário é de onde o fogo da presença de Deus pode incendiar o teu coração. E através desse fogo, outros tantos serem incendiados. Adoração manifesta diante do nosso Deus. Não queira apresentar a Deus fogo estranho. Não queira participar de um sistema religioso qualquer, se não for com fogo santo, se não for realmente para queimar incenso de aroma agradável nas narinas do nosso Deus. Não queira. Fuja disso. É melhor não participar, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Então quem é que pode fazer isso? Está aí o problema. Quando nós olhamos uns para os outros para ver quem que é melhor entre nós ou quem que está pior entre nós, ou nós passamos a ter um conceito equivocado das pessoas, ou passamos a nos orgulhar, nos achar alguma coisa mais importante do que os outros. E quanto tem disso na gente? Muitas vezes quem está exercendo o ministério se considera mais importante do que as pessoas que não estão. As pessoas que são alvo, não é, do pastoreio ou da pregação do evangelho, de palavras proféticas. Não, nós não somos melhores. Pessoas que são talentosas, que têm dons musicais, artísticos, muitas vezes se consideram melhores, não é? Mais adoradores do que aqueles que não têm, do que aqueles que são conduzidos, não é, pelos dons e talentos que Deus deu para essas pessoas. Não, quem toca, dança e canta, dirigindo, porque tem talentos, não são mais adoradores do que a pessoa simples que foi alcançada pelo amor de Deus. Tem pessoas que fazem parte de grandes estruturas, de grandes denominações, às vezes líderes desse tipo de igreja, desse tipo de denominação. Eles se consideram muitas vezes mais importantes, maiores, não é?
que alcançam muito mais pessoas do que pequenas congregações, do que pessoas talvez com muito menos recurso, com muito menos capacidade, não é, de falar em público, de expressar suas ideias. Mas quando olhamos para os outros, perdemos a referência correta. Alguns se acham mais importantes porque receberam ou fazem parte de alguma visão ministerial, de crescimento de igrejas, de avanço do reino, não é? Chegam a dizer assim: você não está na visão, ou você não é da visão, como se só existisse uma visão para o reino de Deus em toda a terra. Meu Deus do céu, não. Quem tem uma visão da parte de Deus não é melhor do que aquele que ainda não teve, ou daquele que ainda não faz parte, ou não faz parte dessa visão, mas faz parte daquilo que o nosso Deus está estabelecendo nessa geração, cada um num lugar certo. Pessoas que fluem nos dons espirituais, no poder de Deus, muitas vezes consideram menos importantes, não é? Menos espirituais, pessoas que ainda não aprenderam, não entendem, não concordam talvez, não entendem que é dessa forma. Da mesma maneira, pessoas que são bastante estudiosos da palavra se consideram às vezes mais importantes do que pessoas simples, às vezes até que sabem ler pouco, escrever pouco, ou então que estão começando a caminhar. Não, não é pelo tanto que conhecemos das Escrituras que somos melhores ou piores do que os outros. A referência está errada. Há hoje em dia algo muito engraçado acontecendo, porque está havendo um avivamento entre as pessoas, né, de origem reformada, lá da igreja da reforma, lá os calvinistas e tudo mais. E essas pessoas, não é? Porque são jovens, muitos, pessoas que estão tendo a oportunidade de estudar, eles se consideram mais inteligentes e dão risadas de pessoas simples, de pessoas que talvez manifestem, não é, alguma singeleza ou até algum exagero no fluir dos dons espirituais. E isso está muito errado. Não é para ser assim. Da mesma maneira, tem pessoas que fluem no poder do Espírito Santo em manifestações espirituais e ofendem pessoas que não caminham da mesma forma, como se elas não tivessem o Espírito Santo. Aqueles que creem que o nosso Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aqueles que creem que Jesus veio a esse mundo em carne, eles têm sim o Espírito Santo. Eles só confessam que Jesus é o Senhor através do Espírito Santo. Então é muito errado ter esse tipo de posicionamento. Muitos cristãos se consideram melhor que os judeus, inclusive dizem que a igreja é o Israel de Deus. Não, não. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Está muito errado esse tipo de postura, uma teologia maldita, chamada teologia da substituição, que a igreja substitui Israel, os judeus, diante da presença do nosso Pai. Não, isso não provém do Senhor. A Bíblia, e principalmente Romanos capítulo 11, nos orienta, né, a não nos ensoberbecermos contra os ramos naturais. Muitos judeus zombam dos cristãos, dizendo: eles não conhecem nada da Bíblia, esse Novo Testamento aí não é de Deus, e da Torá, dos profetas, eles não conhecem nada, falam um monte de bobagem, e esse tipo de posição não é correta. Não, não, não. E tem mais, não é? Tem judeus que não aceitam pessoas que são judeus de pai e mãe, não é? Porque eles reconhecem que Yeshua é o Mashiach. Quer dizer, o judeu, ele pode ter outra religião, mas se ele diz que crê em Yeshua, então ele deixa de ser judeu. Quer dizer que se houvesse uma perseguição de novo, como aconteceu na Alemanha nazista, pessoas que creem em Yeshua deixariam de ser perseguidos? É claro que não. Então essa postura é muito errada. Como eu já vi isso acontecer. Alguns cristãos se consideram mais importantes do que pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus, chamando essas pessoas de ímpias, de pecadoras. Está tudo muito errado. Não tem no nosso meio um bom sequer. Desculpa, não fica triste comigo, é a verdade. Todos nós precisamos de Deus, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E Yeshua nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Nós dependemos de Deus todos os dias.
Nós precisamos que Deus nos ajude a nós não cairmos nas tentações que todos os dias sobrevêm sobre nós. Nós temos que liberar perdão para as pessoas que pecaram contra nós todos os dias, porque todos os dias carecemos do perdão do nosso Deus. Não, nós não somos melhores do que os outros, ninguém o é. O nosso parâmetro está errado, porque quando nós olhamos para uns e outros e dizemos, olha, aquele é mais crente do que aquele outro, né? Ou aquela pessoa ela é tão boa, ela é bem religiosa, ou olha, aquela pessoa, não é? Ela faz tudo certinho, né? Um dia eu quero ser como ela. Então, quando qualquer pessoa tem esse tipo de comentário, perdeu a referência. A referência não está nesse mundo. A referência é Yeshua. A referência é Yeshua, o autor e o consumador da nossa fé. Foi ele que viveu sem pecados, por amor de todos nós. Foi ele que se entregou sem pecados para a morte na cruz do Calvário. Foi ele que bradou diante do Pai, Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Em outras palavras, Pai, não falta mais nada. O que o Senhor quis que eu fizesse, eu fiz integralmente. Queridos, Yeshua ressuscitou dentre os mortos. Tudo já foi feito. O que precisamos agora é receber essa santidade, é depender dele, é olhar para o modelo celestial e dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Foi o que o Moisés ensinou para o Arão, é o que o Adão devia ter ensinado para Eva. Foi o que o Davi não fez, mas uma nova oportunidade, buscando quem sabia, buscando os sacerdotes, ele fez direito e foi aprovado. Foi o que de coração puro o Barnabé fez, adorando o nosso Deus com os recursos que ele tinha. Alguém tentou imitar isso para ganhar aplausos, para ganhar likes, e o que aconteceu? Morte. Porque Ananias e Safira eram piores do que o Barnabé, do que eu, do que você? Não é isso. Eu entendo que não. A questão é que eles não buscaram o modelo celestial e se aproximar da presença de Deus, de um tempo de avivamento da glória de Deus, é um lugar muito perigoso, há muito risco em se aproximar de um Deus santo, com orgulho, com vaidade, com desejo de aparecer, com soberba, com ganância, apresentando fogo estranho diante dele. O fim é morte, fazer por fazer, orar por orar, cantar por cantar, ir na igreja só para cumprir tabela. Não é para você parar de ir na igreja, é para você se converter e começar a frequentar com todo o teu coração. Você adorar a Deus porque Ele merece ser adorado. O nosso Deus hoje continua nos mostrando o modelo celestial, que é a vida de Yeshua, que é o Senhor, e nos dando a oportunidade de fazer direito dessa vez. Que bom que não cai um raio na tua cabeça, nem na minha, e nós podemos tomar Jesus como modelo e segui-lo até a vida eterna, porque Ele abriu diante do Pai um alto e vivo caminho, com o seu próprio sangue, para que possamos de novo ter acesso à presença de Deus. Vamos juntos? Que Deus te abençoe. Que mitzion tesetorá, udvar Adonai Yerushalayim, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Parashá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.